Hoje, na nossa aula de determinantes, nós vamos aprender como calcular a matriz inversa utilizando o determinante. Observe o exemplo. Dada a matriz a seguir, determine a matriz inversa. Aqui nós temos uma matriz A com as entradas 2, menos 3, menos 2 e 4. Nós já aprendemos a calcular a matriz inversa utilizando a multiplicação de matrizes, onde a gente multiplica a matriz dada por uma matriz que a gente não conhece os valores, então a gente chama de A, B, C e D, e o resultado tem que ser uma matriz de identidade. Só que esse método é bem complexo, a gente aprendeu lá em matrizes, né? Agora com determinante, nós vamos aprender uma maneira mais prática de calcular a matriz inversa. Observe. Primeiro passo. Vamos calcular o determinante da matriz. Como nós temos essa matriz aqui A, colocamos determinante de A igual. Colocamos a barrinha, colocamos os elementos de entrada, fechamos a barrinha. Como nós temos um determinante de ordem 2, nós vamos multiplicar a diagonal principal, 2 vezes 4, menos a multiplicação da diagonal secundária, menos 3 vezes menos 2. Ficando o determinante de A igual 2 vezes 4, 8, menos 3 vezes menos 2, menos com menos é mais, 3 vezes 2 é 6. Tá? Lembre que esse sinal de menos vem dali, tá? Mas o 6 ficou positivo aqui dentro do parênteses, ó, menos com menos mais. Depois a gente faz determinante de A igual 8 menos 6, 2. Esse é o determinante. Feito o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Agora, vamos dividir todos os elementos da matriz pelo determinante achado. Então, aqui está a matriz, e embaixo de cada elemento eu coloquei 2, justamente o determinante que a gente achou. Dividindo, ó, 2 dividido para 2 dá 1. Menos 3 sobre 2 vai dar um número decimal, então a gente prefere deixar a fração, por isso ficou menos 3 sobre 2. Aqui embaixo, menos 2 sobre 2 dá menos 1. E 4 sobre 2 dá 2. Vamos para o terceiro passo agora. Por fim, vamos trocar a ordem dos elementos da diagonal principal e trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Observe. A diagonal principal, nós vamos trocar a ordem. Então, o 2 vai para o lugar do 1 e o 1 para o lugar do 2. E a diagonal secundária, nós vamos trocar o sinal. Se está menos 3 sobre 2, vai ficar 3 sobre 2 positivo. Aqui está menos 1, aqui vai ficar 1 positivo. Pronto, achamos a nossa matriz inversa. Esse A na menos 1 significa a matriz inversa. Assim, podemos observar que a matriz inversa por determinante é muito mais fácil que o método de multiplicação de matrizes. Teorema de Laplace. O teorema de Laplace é um método utilizado para calcular o determinante de matrizes de ordem maior ou igual a 2. Não é considerado o método mais eficiente para determinantes de ordem 2 e 3, mas para determinantes de ordem 4 ou maiores, o teorema de Laplace é recomendado. Para facilitar o entendimento, vamos começar com um exemplo envolvendo um determinante de ordem 3. Observe. Aqui nós temos um determinante, A, de 3 linhas e 3 colunas, e vamos para o primeiro passo utilizando o teorema de Laplace. Nós já aprendemos a calcular um determinante de ordem 3, repetindo a primeira e a segunda coluna, né? Multiplicando os elementos da diagonal principal e subtraindo da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Esta é a regra de Sarros, mas agora nós vamos utilizar o teorema de Laplace. Observe. Primeiro passo. Escolher uma linha ou coluna e selecioná-la. Nesse caso, a gente escolheu essa coluna aqui. Por quê? Vamos escolher a primeira coluna, pois a presença do elemento zero facilita os cálculos. Então, quanto mais zero tiver na linha ou na coluna que você escolher, de preferência escolha aquela. Vai ficar mais fácil as nossas contas. Segundo passo. Ocultando a coluna escolhida, vamos ocultar também os elementos das linhas, uma de cada vez, e calcular o determinante dos elementos que sobrarem. Observe. Como a gente escolheu ocultar essa coluna aqui, 1, 0 e 4, agora nós vamos começar a ocultar as linhas, uma de cada vez. Primeiro, a primeira linha. O que sobrou? 4, 2, 3 e 7. Formamos um determinante com esses elementos, 4, 2, 3 e 7. Esse D11 significa determinante eliminando a primeira linha e a primeira coluna, que é o que a gente fez aqui. Calculando esse determinante, temos 4 vezes 7, menos 2 vezes 3. Aqui vai dar
4 vezes 7, 28, menos 2 vezes 3, 6. 28 menos 6 deu 22. Esse é o determinante, eliminando a primeira linha e a primeira coluna. Agora, a gente mantém oculta a primeira coluna e vamos ocultar agora a segunda linha. Sobrou os elementos menos 2 e 3, 3 e 7. Formamos outro determinante, agora eliminando a segunda linha e a primeira coluna. Vamos fazer o determinante. Menos 2 vezes 7, menos 3 vezes 3. Menos 2 vezes 7 é menos 14, menos 3 vezes 3, 9. Menos 14 com menos 9, menos 23. Determinante eliminando a segunda linha e a primeira coluna é igual a menos 23. Agora vamos eliminar a última linha. Então vamos ficar com o determinante eliminando a terceira linha e a primeira coluna. Sobrou os elementos menos 2, 3, 4 e 2. Fazendo o determinante, ficamos com menos 2 vezes 2, menos 3 vezes 4. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 3 vezes 4 é 12. Menos 4 com menos 12, menos 16. Determinante eliminando a terceira linha e a primeira coluna é igual a menos 16. Assim terminamos o segundo passo. Vamos calcular os cofatores de cada determinante achado anteriormente. Os cofatores podem ser calculados utilizando a seguinte fórmula. Observe, pessoal, nesse terceiro passo aqui, nós temos uma fórmula para calcular. Tá? Esse IJ já sabemos que é linha e coluna. Como vamos saber qual linha e coluna vamos colocar aqui? Certo? Vai ser justamente aquele dos determinantes que a gente calculou no segundo passo. Ó. Determinante eliminando a primeira linha e a primeira coluna. Determinante eliminando a segunda linha e a primeira coluna, e determinante eliminando a terceira linha e a primeira coluna. Vão ser esses valores que vão entrar aqui, ok? Observe. Cofator da primeira linha e primeira coluna eliminadas. Como nós temos que colocar I mais J ali, seria 1 mais 1, certo? Porque é o I e J do primeiro cofator. Multiplicando pelo D11, porque o I e J, no caso aqui, vai ser 1 e 1. Quem é o D11? Ou o D11? Está aqui. D11 é igual a 22. Então, a gente vai colocar 22 aqui. Ok? Vamos terminar de montar os demais. Observe, depois nós temos um determinante eliminando a segunda linha e a primeira coluna. No caso, 2, 1 ou 21. Então, ficamos com o fator A, 2, 1. Fica o menos 1 da fórmula, como a gente já viu aqui em cima. I mais J, no caso, seria a linha e a coluna, 2 mais 1, vezes quem é o nosso D21. D21 é menos 23. Então, a gente coloca aqui menos 23. Cofator A31 é o último que a gente calculou. Né? Determinante eliminando a terceira linha e a primeira coluna. Que no caso aqui deu menos 16. Ó. Por isso que a gente colocou aqui já, ó, no lugar do D e J, menos 16. Como aqui é 3, 1, aqui vai ficar 3 mais 1. Ok? Como é que a gente calcula isso aqui? Observe. Quando a gente soma o expoente e o expoente da par, no caso aqui 1 mais 1 dá 2. Significa que menos 1 elevado a 2 é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos é mais, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 22 é o próprio 22. Observe que não mudou o valor do 22, ele manteve da mesma maneira. Agora, nesse caso aqui, ó, nós temos 2 mais 1, 3, número ímpar. Menos 1 elevado a 3 é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que é igual a 1 negativo. Por que negativo? Menos com menos, mais com menos, menos. A regra de sinal, né? Como nós temos 3 sinais de menos, o sinal ficou negativo. E menos 1 vezes esse menos 23 aqui, vai ficar menos com menos mais 23. Ok? Mudou o sinal. O que eu quero dizer com isso para vocês é o seguinte. Quando o nosso expoente for par, esse número não vai mudar. Você vai copiar ele exatamente igual. Quando ele for ímpar, você vai trocar o sinal. No caso aqui era par, não mudou. Aqui era ímpar, mudou o sinal. Nesse caso aqui, ó, nós temos 3 mais 1 é 4. 4 é um número par. Então, vai continuar do jeito que está aqui, menos 16. Assim fica mais fácil a gente calcular.
olhando se é ímpar ou par. Depois que a gente já calculou os cofatores, vamos para o quarto passo. Vamos fazer a soma dos produtos dos elementos da primeira coluna, escolhidos no primeiro passo, pelos respectivos cofatores. Tá? Observe aqui, ó. Quem é esses elementos da primeira coluna que a gente escolheu lá no primeiro passo? Vamos dar uma olhadinha lá. A gente escolheu a primeira coluna, onde tinha 1, 0 e 4. Esses valores vão ser utilizados agora. Observe. Determinante de A igual. Esse A11 é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. É justamente o elemento daquela coluna que a gente apagou. É o 1. Primeiro elemento daquela coluna. Vezes o cofator A11, que a gente já tem, que está aqui calculado, deu 22. Depois mais, elemento A21 é o segundo elemento daquela coluna que a gente eliminou no primeiro passo. No caso é o 0. Vezes cofator, que a gente já calculou aqui, que deu 23. Mais A31 é o terceiro elemento daquela coluna que a gente eliminou no primeiro passo, que no caso é o 4, vezes o cofator A31, que a gente calculou aqui, deu menos 16. Agora é matemática básica, multiplicamos 1 vezes 22 deu 22, 0 vezes 23 dá 0, e 4 vezes menos 16 deu menos 64. Somando 22 mais 0 menos 64, temos que o determinante é igual a menos 42. Foi possível observar que o processo para calcular o determinante de ordem 3 utilizando o teorema de Laplace é um pouco complexo. Por isso, utilizamos com mais frequência a regra de Sarros para determinantes de ordem 3. Porém, determinantes de ordem 4 precisam passar pelo teorema de Laplace, pois não é possível calcular um determinante de ordem 4 utilizando a regra de Sarros. O que eu quis dizer aqui, pessoal, é que é o seguinte, vocês viram que é meio complexo a gente calcular todo esse processo aqui em 4 passos, de um determinante de ordem 3. É mais fácil utilizar aquela regra de Sarros que a gente já aprendeu, Já no determinante de ordem 4, não dá para a gente utilizar esta maneira. Nós temos que utilizar o teorema de Laplace que a gente acabou de aprender, ok? Vamos ver um exemplo com determinante de ordem 4, então. Nós temos aqui um determinante de ordem 4, com 4 linhas e 4 colunas. Vamos prosseguir com os mesmos passos que a gente fez no exemplo anterior, que era um determinante de ordem 3. Observe. Primeiro passo. Escolher uma linha e uma coluna e selecioná-la. Aqui nós escolhemos uma linha que possui maior quantidade de zero. Dessa vez foi uma linha, tá? Diferente do primeiro exemplo, que a gente escolheu uma coluna. Então vamos lá. Escolhi aquela primeira linha. Vamos para o segundo passo. Ocultando a linha escolhida, vamos ocultar também os elementos das colunas, uma de cada vez, e calcular o determinante dos elementos que sobrarem. Observe que agora eu não vou mais apagando uma por uma as linhas, e sim as colunas, porque eu escolhi no primeiro passo uma linha. Então agora nós vamos ocultar uma por vez as colunas. Ocultando a primeira coluna, junto com a primeira linha, temos determinante, eliminando a primeira linha e a primeira coluna, igual. Os elementos que sobraram foram 1, 5, 4, 2, 1, 0, 4, menos 2 e 3. Montamos um determinante. Como é que se calcula um determinante de ordem 3? Utilizando a regra de Sarros. Nós vamos repetir a primeira e a segunda coluna, multiplicar os elementos da diagonal principal para subtrair da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Tá? O processo não foi demonstrado aqui, mas a gente sabe que tem que fazer dessa maneira, e o resultado deu menos 59. Assim, nós vamos fazer com os demais. Agora eu vou eliminar a segunda coluna, sobrando 2, 3 e menos 1, 5, 1 e menos 2, 4, 0 e 3. Formei um outro determinante de ordem 3. Vamos novamente utilizar a regra de Sarros, calcular o determinante e guardar ele aqui para nós usar depois. Determinante eliminando a primeira linha e a segunda coluna é igual a menos 59. Por coincidência, os valores repetiram, tá? Não é sempre que isso vai acontecer. Depois eliminamos a terceira coluna junto com a primeira linha ali, ficando 2, 3, menos 1, 1, 2 e 4, 4, 0 e 3. Esses são os elementos que sobraram. Mais uma vez um determinante de ordem 3. Resolvemos com regra de Sarros e achamos determinante eliminando a primeira linha e a terceira coluna igual a 59. E por fim, eliminando a última coluna, tá? Sobrou esses elementos aqui. 2, 3, menos 1, 1, 2 e 4, 5, 1 e menos 2. Fazendo novamente a regra de Sarros,
Descobrimos que o determinante dá 59 novamente. Feito isso, terminamos o segundo passo. Terceiro passo. Vamos calcular os cofatores de cada determinante achado anteriormente. Novamente, aquela fórmula do cofator que a gente já utilizou no exemplo anterior, certo? E nós vamos colocar novamente os elementos que a gente apagou a linha e a coluna. Observe. Como a gente apagou a primeira linha e a primeira coluna no primeiro, cofator A, eliminando a primeira linha e a primeira coluna, é igual. Aqui o I e o J vai ser o mesmo valor que vai aqui, 1 mais 1, vezes o determinante A11, que a gente já calculou aqui, deu menos 59. Certo? Mesma coisa os demais. Cofator eliminando a primeira linha e a segunda coluna, aqui menos 1 da fórmula, aqui vai o mesmo valor que está aqui, 1 mais 2, vezes o determinante eliminando a primeira linha e a segunda coluna, que é menos 59. Depois, cofator A, eliminando a primeira linha e a terceira coluna, novamente, o elemento IJ que vai no expoente é o mesmo que está ali, 1 mais 3, vezes o determinante eliminando a primeira linha e a terceira coluna, que também é 59. Depois, cofator A14, aquele que a gente elimina a primeira linha e a quarta coluna. Novamente, a gente soma os expoentes, 1 mais 4, o mesmo que está aqui, vezes o determinante, eliminando a primeira linha e a quarta coluna, que é 59. Pronto, montamos as contas, agora vamos resolver. Lembrando que quando o expoente for par, o valor aqui não vai mudar. Quando o expoente for ímpar, o valor muda o sinal. Então aqui, o mais 1 é par, menos 59 mantém o resultado, menos 59. Aqui é 1 mais 2 é 3, 3 é ímpar, então muda o sinal, menos 59 vai virar 59 positivo. 1 mais 3 é 4, é par, então mantém 59. Aqui é 1 mais 4, 5, então a gente vai mudar o sinal porque é ímpar, então ficando menos 59. Feito isso, vamos para o quarto e último passo. Vamos fazer a soma dos produtos dos elementos da primeira linha, escolhida no primeiro passo, pelos respectivos cofatores. Vamos lá lembrar os elementos da primeira linha que a gente escolheu no primeiro passo. Foram 3, menos 1, 0 e 0. Então vamos lá utilizar eles para multiplicar com seus cofatores. Observe. Determinante A11, o elemento A1 é o primeiro elemento lá da linha, que a gente escolheu no primeiro passo, é o 3. Multiplicando com o fator A11, que está calculado aqui em cima, menos 59. Depois, o segundo elemento da linha que a gente escolheu no primeiro passo, o A12, que no caso é menos 1, multiplicando com o fator A12. A12 está aqui, 59. Depois, o terceiro elemento da linha que a gente escolheu no primeiro passo, que no caso é 0, vezes o cofator A13. 59, está ali. E por último, mais o quarto elemento da linha que a gente escolheu no primeiro passo, que no caso é 0 também, vezes o cofator A14, que é menos 59. Tá? Nesse exemplo fica bem claro porque que a gente escolheu a linha que tem mais zeros. Observe que aqui, ao multiplicar por 0, vai zerar. Então, a chance de você errar a conta diminui. Porque mesmo que você erre os valores do cofator aqui, multiplicando por 0 vai dar 0, então não importa, você acaba não errando a conta, vamos dizer assim. Não pode errar de jeito nenhum os elementos que não são 0. No caso aqui, 3 vezes menos 59, tem que estar corretamente. E aqui, no caso, menos 1 vezes 59 também. Mas se você errasse o valor 59 aqui do terceiro cofator e do quarto cofator, não teria problema, porque aqui é 0, o 0 multiplicaria aqui, anularia o valor, e não teríamos problemas no resultado final. Né? Continuando, então, ficou assim, 3 vezes menos 59, menos 177. Mais menos 1 vezes 59 deu menos 59, regra de sinal, né? Mais com menos, menos. Depois mais 0 vezes 59 é 0, como a gente já falou, e mais 0 vezes menos 59 também é 0. Aqui anulou tudo. Ficando determinante de A igual menos 177 menos 59 mais 0 mais 0. Determinante de A igual a menos 236. Achamos o valor do determinante de ordem 4. O processo para calcular o determinante de ordem 4 que acabamos de resolver foi o mesmo utilizado para calcular o determinante de ordem 3 do exemplo anterior.
A única mudança foi que os determinantes do segundo passo tiveram que ser calculados utilizando a regra de Sarros, e isso fez com que o processo se tornasse mais demorado, ok? E é isso aí, pessoal.